Olá, olá a todos. Espero que estejam todos bem e estamos aqui para mais uma aula sobre o que é que a ciência nos tem a dizer sobre a generosidade. Vamos começar com a citação habitual, hoje de um senhor que é especialista em generosidade, chamado Jeff Schinneberger, que nos diz o seguinte: talvez pudéssemos substituir as nossas vidas individuais de excesso por uma comunidade em que cooperássemos na busca de uma maior generosidade. Talvez pudéssemos todos juntos encontrar o propósito mais elevado que justifica o motivo pelo qual recebemos tanto. Eu gostei muito desta citação porque vem dar um tom não tão individualista, que acaba por ser dominante nestas aulas, porque são dirigidas às pessoas individualmente, mas eu tenho sempre procurado enfatizar o aspecto comunitário, a importância da felicidade dos outros, do conjunto, do grupo, da comunidade, para a nossa própria felicidade. E aqui esta citação destaca precisamente essa componente. Além disso, para além dessa componente ser importante, não há dúvida que a nível individual os efeitos que a generosidade tem sobre a felicidade são mesmo reais. De acordo com a ciência e a investigação, ela promove a nossa saúde física, aumenta a longevidade, reduz a gravidade dos problemas psicológicos, aumenta a sensação de bem-estar e melhora a avaliação da nossa qualidade de vida. Reparem, não é? Quer dizer que melhora a nossa qualidade de vida. Pode, de facto, melhorar. Mas o que melhora é mesmo a maneira como nós olhamos e como é que nós avaliamos essa qualidade de vida. Portanto, não há dúvida, o impacto sobre a felicidade da pessoa é francamente positivo. E por isso, por acaso, que ser generoso com os outros sabe bem e faz-nos sentir bem. Vejamos agora também mais alguns efeitos positivos da generosidade. Ela pode ajudar-nos a ver as pessoas de uma forma mais compreensiva e positiva. O facto de nos predispormos a ajudar alguém leva-nos a tentar compreender melhor a pessoa, pôr-nos no lugar dela, até para saber o que é que ela precisa. Mas esses efeitos ainda são mais reforçados se a pessoa se mostrar grata para connosco e nós ficamos a simpatizar ainda mais com elas. Portanto, melhora a nossa afetividade, tem efeitos positivos sobre a nossa afetividade e a nossa sociabilidade. Depois pode-nos aliviar o sofrimento da vergonha, da culpa, pelo facto de sermos mais privilegiados do que os outros. E, simultaneamente, claro, permite-nos dar mais valor ao que temos e dar mais valor à nossa boa sorte, nós que às vezes nos queixamos tanto dos azares que temos. A generosidade pode também distrair-nos dos nossos problemas e dificuldades, visto que muitos desses problemas ganham uma magnitude pelo facto de nós nos centrarmos neles. Ao descentrarmos por via da generosidade, acabamos por nos distrair e acabar por, às vezes, os problemas ganharem a sua verdadeira dimensão, que é capaz de ser bem menor do que aquela que nós construímos. Facilita, por isso, a aceitação ativa de nós mesmos, na totalidade das nossas partes boas e más. E principalmente porque começamos a perceber, por via mesmo da própria generosidade com os outros, que também podemos dirigir a nós próprios, que não há ninguém que seja perfeito e que todos nós temos as coisas boas e coisas más, umas a compensar outras. Pode também fazer aumentar a nossa autoestima, porque passamos a ver-nos como pessoas melhores e mais úteis, principalmente nas nossas idades em que há um certo peso, pelo facto de estarmos reformados, não estarmos a trabalhar, há um peso de uma certa ideia de inutilidade. Sermos generosos reforça a ideia de utilidade, de que somos úteis para os outros, somos importantes, somos necessários para os outros. E claro, os outros também nos veem como melhores pessoas e isso faz com que também a nossa autoimagem melhore, porque ela é muito construída também pelo olhar que as outras pessoas lançam sobre nós. Depois, ao pôr em relevo nos nossos atos de generosidade, ao pôr em relevo as nossas capacidades, os nossos recursos, os recursos que temos e as nossas competências, o saber fazer, a generosidade faz-nos sentir mais autoeficazes.
O que é a autoeficácia? A autoeficácia é a crença de que somos capazes de levar a bom termo aquilo que nos decidimos fazer, aquilo que nos propomos a fazer. E isso permite, portanto, esta sensação de autoeficácia vai desembocar também na descoberta e no desenvolvimento de potencialidades positivas que porventura estariam desconhecidas ou menosprezadas por nós. E isso amplia a nossa vida e dá-nos mais satisfação com a vida. Permite, por isso, dar à vida um significado mais profundo e duradouro, não só por esta razão que eu apresentei, mas também porque a generosidade é um valor e estarmos conscientes desse valor faz com que a nossa vida fique mais plena e seja vivida com mais plenitude. Pode também provocar um efeito dominó de consequências sociais positivas. Já falámos do contágio social da generosidade. Os outros podem, de facto, aumentar a sua gratidão, a sua amizade, valorizar-nos mais do que faziam, pode cultivar na comunidade a reciprocidade, a ajuda de quando precisamos, nós, quando passarmos a ser nós a precisar, etc. Uma série de consequências sociais muito positivas. Aumenta a satisfação connosco próprios e com a nossa vida, evidentemente. Aliás, sobre este aspecto da satisfação é interessante porque a generosidade ativa os mesmos sistemas neurológicos que o sexo e que a comida, muito interessante. Coisas mesmo insignificantes, como apanhar algo do chão que alguém deixou cair, podem ativar esses sistemas neurológicos. E, portanto, nós estamos de facto construídos e programados, como vimos logo no início destas aulas, para sermos generosos e sentirmos bem com isso. Mas o efeito mais surpreendente da generosidade, a um primeiro olhar, pelo menos, talvez seja o seguinte: sermos pró-sociais, isto é, quando realizamos atos em benefícios dos outros, e a pró-sociabilidade, a psicologia considera que tem, enfim, 5 vertentes, uma de preocupação social, outra de preocupação empática, bondade, ajuda e partilha. E, portanto, quando nós somos pró-sociais e somos moderadamente generosos, também excessivamente generosos, também nem sempre é bom, mas moderadamente generosos, a investigação descobriu que isso nos torna física, sexual e socialmente atraentes para os outros, mais atraentes para os outros, como parceiros românticos. Nós temos, isto é uma boa notícia, mas temos é que ter cuidado se quem se sente atraído pela nossa generosidade não será alguém que se vá aproveitar precisamente dessa nossa qualidade, e isso mina completamente qualquer tipo de relação. Portanto, temos de ter muita atenção também a esse aspecto. Todas as boas notícias trazem sempre um lado menos bom, e este é o lado menos bom que temos de ter cuidado. Portanto, em suma, por muito difícil ou inconveniente, ou às vezes até mesmo exasperante que possa ser dar alguma coisa de nós, a atividade, a atuação generosa contribui muito para o aumento da nossa felicidade. A questão agora é como é que vamos escolher as atividades generosas? Como é que vamos administrá-las? Fazendo sempre as mesmas, variando, fazê-las com frequência regular ou mais ocasionalmente? É sobre estas questões que iremos agora ver o que a ciência nos tem para dizer. Há algumas coisas que se sabem que vão diminuir a generosidade e o efeito da generosidade. E, portanto, se nós soubermos, não são a maioria, são uma minoria, isso deixa-nos um campo largo, o conhecimento disso deixa-nos deixa-nos um campo largo para saber o que devemos fazer. Um primeiro fator a ter em conta é a frequência de realização que pode levar ao hábito e à rotina. E o hábito e a rotina levam também à adaptação hedonista, a nossa e a do beneficiado. Eu recordo que a adaptação hedonista é quando nós nos habituamos ao efeito de prazer que uma determinada coisa, uma determinada ação nos dá. E isso tira, obviamente, vício e significado aos nossos atos de generosidade. Embora muitas vezes isto não aconteça com os atos grandes de generosidade, como são mais espaçados e têm um grande impacto na nossa vida, é mais difícil eles tornarem-se um hábito, uma rotina. Mas os pequenos, se forem sempre os mesmos, pode acontecer isso. Não quer dizer que a comunidade não beneficie
de facto, dessa repetição. Nós é que não sentimos tanto o efeito positivo desses atos. Quais são então as soluções que se podem propor para contrariar a adaptação hedonista? Por um lado, é encararmos o fazer o bem aos outros como um desafio, como uma aventura de criatividade, para descobrir e encontrar formas novas, diferentes, originais de ser generoso. E essa variação e essa procura faz com que não haja tanta adaptação hedonista. Depois, claro, e como resultado variarmos nos pequenos atos e nos grandes, para não haver não que se criar esse efeito de hábito. Uma outra alternativa que surgiu nas investigações que foram feitas é escolher um dia por semana para realizar os atos mais especiais de generosidade, aqueles que têm mais impacto. É uma possibilidade, por exemplo, no voluntariado não temos que não vamos normalmente todos os dias fazer voluntariado, podemos escolher um dia ou dois, isso depois varia com as pessoas, é uma questão de cada um experimentar. E, finalmente, uma outra hipótese é congratularmos, por exemplo, ao final do dia em que nos lembramos do que é que fizemos. Congratularmos não é ficarmos vaidosos ou orgulhosos, mas é reconhecermos e apreciarmos o que fizemos nesse dia e que se o que fizemos foi de facto a coisa correta, aquela que está de acordo com os nossos valores, em particular com o valor da generosidade. Isto pode ser feito por outras coisas, por outros valores, não só o da generosidade, mas aqui em particular com o da generosidade. Se no final de cada dia fizermos isto, provavelmente as coisas que fizermos não se tornarão num hábito ou numa rotina entorpecedora. E pronto, a aula de hoje fica por aqui. Nós na nossa próxima aula iremos continuar com os fatores que afetam negativamente a qualidade das nossas escolhas quanto à generosidade, para depois termos um campo largo de escolhas positivas a fazer. Uma ótima semana para todos, com muita saúde e bem-estar, e muito obrigado pela vossa atenção.